Vai problema não, entrar. pode ficar tranquilo. Aí eu dou até a semana que vem aí, porque eu vou botar esse exercício para vocês a partir de amanhã e tal, então, né, tem um tempo aí, pode ficar tranquilo aí. A turma é pequena, é de boa. Só quando a turma é muito grande, que aí complica tudo. Eu já estou gravando, tá? E aí depois eu posto também para quem não pôde assistir, ok? Bom, então, como a gente sempre faz, né? Vamos lá no fórum, né? A primeira pergunta aqui já é do Rian, já. Então, as atividades humanas são essencialmente impactantes. Isso é um fato, ok? Até que ponto no estudo de impacto ambiental, com baixo grau de reversibilidade e uma grande distribuição, é interessante para que o empreendimento seja implantado. Então, Rian, na verdade, essa como é que a gente vai falar assim? Esse é o ponto, né, do estudo de impacto ambiental. Quando você não lança a mão do estudo de impacto ambiental, você não tem essa medida. Como eu falei lá na aula de vocês, isso é muito complicado, de mensurar, qualificar, quantificar o impacto ambiental, é um troço bem complexo. Então, o tempo inteiro você vai estar falando dos impactos, falando das coisas negativas, né? E tentando justificar aqueles impactos, né? Com os benefícios, né? Os bônus, né? Que você estaria ganhando, né? Com aquela atividade, né? Aquela atividade sendo implantada, né? Sobre o meio, né? E funcionando. Então, empregos, né? Produção de alguma coisa essencial, quase tudo é essencial, né? O que não seria essencial hoje, né? Apesar da hipocrisia enorme aí que a gente vive nos dias de hoje, é muito fácil aí gritar contra o sei lá o que com um iPhone, né? MacBook na mão e tal, aí é fácil, né? Eu quero ver você ir lá abrir mão, né, de determinadas coisas, né? Bom, então o que acontece? Essa é uma luta, né, que o tempo inteiro você vai estar, de alguma maneira, fazendo esse ajuste. Via de regra, se você não consegue, no final das contas, fechar o seu estudo de impacto ambiental com um balanço mostrando, assim, pelo menos, minimamente, né, do ponto de vista da clareza do negócio, tem que estar minimamente claro que os seus benefícios são maiores do que os impactos ambientais. Via de regra é assim. Se você não consegue fechar o seu estudo de impacto ambiental, ou se essa análise não consegue ser realizada, não consegue ser feita, assim, preto no branco, claramente, você não vai ter licença. Enquanto você não modificar alguma coisa no seu projeto ou na sua atividade, via de regra, você não vai ter licença, tá? Então, isso é meio colocado, assim, né? No final das contas, se alguém te contrata para fazer um estudo de impacto ambiental, se você não consegue chegar no final do estudo de impacto ambiental e mostrar o quanto ele é melhor do que ele é pior, o cliente provavelmente depois, né, se ele não te matar, né, ele não vai te pagar, tá? Então, assim, é difícil isso acontecer, alguma coisa ser simplesmente negada para sempre, né? Não pode, pronto, acabou. O que vai acontecer é que você vai fazer modificações, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai mitigar aquilo, vai tirar isso, vai pôr aquilo, vai fazer transformações, né, no seu projeto, e no final das contas ele vai conseguir, em tese, né, uma licença, tá? Então, esse embate aí é que tem sido regulado aí ao longo desses anos. Tanto que vocês viram ali, né, a classificação de impactos, né, classificação de atividades, né, quando ela é classificada na classe 1 e 2, via de regra, você só pede a sua licença, né, faltou o nome aqui agora. Autorização ambiental, né, via de regra, você pede ela e pronto, você não precisa nem passar pelo processo todo de licenciamento, né, você pede a sua autorização ambiental de funcionamento, né, a AF, era o nome que eu estava tentando lembrar. E isso não significa que você não vai ser fiscalizado, tá? Você vai ser fiscalizado, né? Você pode ser fiscalizado a qualquer momento, principalmente porque quem dá as informações, né, que o órgão vai utilizar para fazer a classificação é o próprio empreendedor. Então, uma das coisas que o empreendedor pede, que o órgão pede para o empreendedor, ou para quem é responsável por quem está preenchendo lá os dados iniciais, né, da atividade, o tamanho, o que é isso e aquilo, que ele tem que ser preenchido com muito cuidado, e a pessoa precisa ser muito bem identificada.
qualquer irregularidade nesse tipo de informação, por exemplo, o cara sabe já a priori, né, contratou lá um técnico e o técnico já olhou e falou assim, não tem jeito, o seu empreendimento é classe 3, talvez classe 4. Não, vai lá para mim, preenche isso aqui, ou então me dá as informações aí que eu tenho que preencher lá, para o Estado classificar como 2, classe 2, e aí eu pego minha autorização, não preciso passar por essa coisa toda. É válido? É válido, se o órgão não descobrir. Se o órgão descobrir, aí é um dos casos em que realmente vai ficar muito difícil você conseguir, depois de um evento desse, depois de você ser autuado, que você mentiu lá no seu formulário, né, de caracterização, FCEI, né, o seu formulário de caracterização, você mentir nisso é crime federal. Então, assim, aí acabou, né? Você pode saber que, assim, só realmente um embate muito grande na justiça você vai conseguir botar isso para frente. Porque você induziu o cara ao erro, né? E você mentiu no documento federal, né? A mesma coisa de você, por exemplo, fazer uma fraude no cartório, tá? Mais ou menos da mesma categoria. Então, assim, é sempre isso, tá? Via de regra, você tem sempre que mostrar qual que é quais que são os benefícios, né, no final das contas, e na maioria das vezes, né, essa questão dos benefícios serem maiores do que os impactos, né, a maioria dos impactos é temporário, inclusive, é por essa razão, inclusive, que a maioria dos empreendimentos que caem na classe 1 e 2, você tem hoje em dia, você tem uma licença mais expressa, né, a autorização sai muito mais rápido, você vai lá e tomando todos os cuidados e tal, faz o seu empreendimento, né? Isso é o órgão e o Estado, né, quem fiscaliza e quem parametra essas coisas todas, já entendendo que a atividade econômica, ela por si só, ela é extremamente importante, ela faz parte da cadeia, né? Todos esses problemas que a gente está vendo aí hoje em dia, gente, que estão aí, né, no seu ápice aí, né, agora, né, não vou entrar em questões polêmicas aí, né, de governo A, o governo B, o governo C, mas tudo isso que está acontecendo aí agora, inclusive no mundo, é um embate mais ou menos dessa categoria que eu falei, tá? É você satanizar um agente de produção qualquer. Por exemplo, no meio urbano, você dizer, né, você partir do princípio que o empreendedor ele é sempre escroto, ele é sempre o opressor, ele quer sempre fazer isso, ele quer sempre fazer aquilo, tudo tal. E o outro, tudo fora, né, do empreendedor, é bonzinho, é bacana, é legal, tem que ser defendido, precisa ser defendido. Essa é uma visão dicotômica que nós estamos vendo o ápice dela, né? Isso vem sendo construído aí em alguns países, desde a segunda metade do século XX para cá, no nosso país, né, de 30 anos para cá, 30, 35 anos para cá, vem sendo construída, meticulosamente construída, exatamente para você ser obrigado a cair nessa visão dicotômica das coisas, tá? Então, fatalmente, aquela coisa da literalidade do que você chama a pessoa, né? Você dá um nome para ela, dá um rótulo para ela, e se você não concorda, né, com quem está falando aquilo, imediatamente você é classificado para o outro lado, seja lá o que for. Então, isso é muito complicado quando você entra nessas relações, né, do meio ambiente, da produção, né? O que está ganhando, o que está perdendo. Você tem que ter sempre em mente que alguém sempre está ganhando, alguém sempre está perdendo dos dois lados, tá? Não existe isso. E você mesmo colocou aí, né? Toda atividade antrópica, você tem que partir do princípio, toda atividade antrópica, ela é impactante por natureza, tá? Então, se fala de coisas que você vai fazer na engenharia urbana, na arquitetura, no urbanismo, na engenharia civil. Material de construção, movimento de terra, supressão vegetal, vai mexer na hidrologia, vai mexer na hidrografia, vai puxar um córrego mais para lá, um córrego mais para cá, capear um córrego, às vezes até sumir com ele, tudo tal. O que se busca é o seguinte, não fazer isso de uma maneira ruim, tá? Você partir do princípio que essas coisas todas são possíveis e passíveis de serem feitas, e que existem técnicas e jeitos, entendeu? Mais responsáveis de você fazer aquela coisa. Ao invés de você entrar numa luta, né, que você já entra assim, bom, eu sou o órgão, ele é o empreendedor. Por definição, ele é mau, eu sou bom. Então, tudo que eu fizer com ele está justificado. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou autuar, eu não vou deixar ele construir o negócio, eu vou enrolar a licença dele por 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele vai desistir de fazer o negócio e tudo e tal, e no final das contas, eu vou estar sempre certo, porque, por definição, eu sou bonzinho, ele é o mauzinho. Isso não existe.
As regras são colocadas, tá? E os princípios estão todos prejudicados. Né? Muito se fala sobre... Agora tem um monte de nome para tudo, né? Neologismo, agora um monte de nome novo para tudo. É sempre a mesma coisa. Quando a gente fala de prejuízo, né? A raiz etimológica da palavra preconceito e prejuízo é mais ou menos a mesma coisa, tá? É você fazer um juízo a priori, é você construir um conceito a priori. Então, preconceito e prejuízo, no final das contas, a raiz etimológica da própria palavra, ela tem a mesma raiz, tá? Então, o que que você está querendo fazer? Você mesmo definiu quem é o bom, quem é o mal, e aí, depois que você faz essa definição, tudo vale. Se você está do lado do bem, vale tudo, você pode fazer o que você quiser. Se você está do lado do mal, você não pode nem existir. Então, você tem que quebrar essa visão dicotômica quando você entra nessa questão de como é que eu vou construir, reformar, fazer a infraestrutura e crescer com a cidade para lá ou para cá. Você tem que discutir jeitos, técnicas de fazer esse tipo de coisa. Essa é a discussão, tá? Se você entra na discussão com essa visão dicotômica, o resultado não vai ser bom. Tá? Então, foi assim durante muitos anos. E agora a gente está vivendo o ápice disso. Então, isso leva a quê? Ora, se você tem regra e você está sendo, entre aspas, empurrado com a barriga pelo órgão ambiental, o que você vai fazer? Você vai contratar um advogado, e o advogado vai lá sobre a luz da lei, vai judicializar o troço. Então, por isso, paga-se pouca multa, por isso está tudo na justiça, por isso, no final das contas, quem dá licença é um juiz ou um promotor, tá? E não o órgão ambiental. Por quê? Porque o órgão ambiental já de cara fala assim, se for por mim, ele não precisava nem existir, pode matá-lo. E depois o juiz vai lá, o cara judicializa a coisa, o juiz vai olhar e tal, os advogados vão dar todos os pareceres, o juiz vai olhar e vai falar assim, mas isso não faz nenhum sentido. Se ele cumprir minimamente, ele está cumprindo minimamente isso aqui, ele tem direito, né? A propriedade é dele lá, o direito de propriedade, ele tem o direito de fazer alguma coisa. Então, quando a resposta do órgão é não tem não, o juiz vai olhar para o órgão e vai falar assim, tem sim, toma aqui um liminar, vai lá, meu filho, constrói lá. Tá entendendo, Rian, como é que funciona a coisa? Ah, sim, compreendi. Digamos assim, os prós têm que ser visivelmente, né, e é muito, digamos assim, porcentagem. Eu sei que não pode ser medido isso, mas em relação aos impactos ambientais aí, digamos, as propostas sociais, geração de emprego e tal, os benefícios têm que ser, digamos assim, sei lá, 50% ou mais de... Você mesmo já falou, fica difícil você fechar Sim. numa métrica, né? Mas vamos colocar desse jeito, assim, é tão fluido a coisa que o que acontece é o seguinte, você precisa ver quais são os impactos permanentes. No final das contas, né, digamos assim, o que você precisa balizar são quais são os impactos que são permanentes. Porque os temporários, o nome mesmo está falando, eles são temporários, você está entendendo? Então, ali, uma técnica, um jeito de fazer uma coisa para lá ou para cá, mesmo que seja ruim, ele é considerado como temporário. O problema do impacto ambiental é quando ele perdura no tempo e no espaço, tá? Para sempre, essa palavra é muito forte, né? Permanente, quando a gente fala assim, ele vai durar muito tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo vai durar, mas é um impacto, né, que vai durar, vai perdurar, a médio e longo prazo, pelo menos. Então, o que acontece? Você precisa também tentar mitigar isso de alguma maneira, você reconhecer, fala assim, tá bom, eu reconheço que esse impacto não tem jeito. Eles não são temporários, eles vão perdurar, tá? Mas eu preciso mitigar ele de algum jeito. Aí entra, por exemplo, nas concessionárias, né? Questão do esgoto e da água que a gente estava discutindo aqui outro dia. Esse é um impacto permanente. Enquanto um bairro existir, enquanto uma cidade existir, ela vai utilizar água potável e ela vai gerar esgotamento sanitário, resíduo sólido, por aí vai. Então, o que fazer para poder minimizar esse tipo de coisa, tá? Quando você não tem o controle, por exemplo, como estava acontecendo aqui em Ouro Preto, isso é muito mais difícil. Você não sabe direito nem exatamente quantos metros cúbicos de água a cidade inteira está usando por mês. Vê só, como é que pode? Como é que você vai mitigar uma coisa que você não sabe nem a quantidade? Tá entendendo? Sim, compreendi.
realmente Tá entendendo? Eu quero que você entenda conceitualmente a coisa, da métrica. Sim. Tá entendendo? Uhum. A coisa é tão perdida, tão pior do que a gente está imaginando, que é mais ou menos assim: você faz proselitismo, faz política de baixa qualidade, com P minúsculo e tudo e tal, né? Populismo, sei lá, qualquer merda que você quiser. Mas a pergunta, no final das contas, é o seguinte: você quer fazer uma boa política, né, de saneamento? Comece por aí. Comece sabendo quantos metros cúbicos de água cinza e esgotamento sanitário você gera por mês. Tá? Na cidade inteira, por bairro, por rua. Aí, quanto mais a informação for filtrada, melhor. A mesma coisa, quantos metros cúbicos de água potável, né, limpa, você tá usando? Aí você já tem uma relação entre o que você está fornecendo de água tratada e o que está sendo gerado de esgoto. Resíduos sólidos, a mesma coisa. As políticas, isso é que o brasileiro precisa entender, tá? Que ele tá adormecido dentro de um baú de conversa fiada, tá? É uma abstração atrás da outra. Então, eu já dei consultoria em prefeitura, ao ponto de chegar para o cara e perguntar assim: você é o concessionário, entre aspas, né? Você é a pessoa que a prefeitura passou aí, ó, contratou para poder fazer a coleta do lixo, né, de resíduos sólidos, e levar para o aterro sanitário. Sim, sou eu. Então, perfeitamente. Qual é a formação do senhor? Não, eu sou engenheiro civil. Então tá bom, beleza. Então me fala aí, mais ou menos aí, vamos fazer um cálculo aqui por alto, que eu preciso ter um norte. Quantos metros cúbicos você está... Quantos metros cúbicos você está fazendo coleta de lixo? A conta do cara é assim. Isso eu presenciei. São tantos caminhões, cada caminhão carrega tantas toneladas e tantos... eu tô coletando 120 toneladas por mês. Meu amigo, 120 toneladas por mês é tipo Campinas vai ter 120 toneladas de lixo por mês. Você está confundindo metro cúbico. Você está dizendo que cada metro cúbico pesa 1 tonelada. Quem falou isso com você? Quem disse isso para você? A coisa que mais tem índice de vazios, vocês que já estão estudando aí geotecnia e outras coisas e tal, não sei o quê, o que acontece? Você sabe o que é índice de vazios? Não tem nada que tenha mais índices de vazios do que lixo. Não tem nada que seja mais heterogêneo em termos da sua composição gravimétrica, ou seja lá o que for, tá? Espero que a gente esteja falando a mesma língua aqui, você já deve ter tido aula disso aí tudo, do que lixo. Então, há o cálculo que um engenheiro civil que está prestando serviço para a prefeitura faz. São tantos caminhões, são tantas toneladas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para você saber o peso específico do lixo que você está fazendo, você precisa pesar o caminhão primeiro. Depois, quando ele estiver lotado de lixo, você tem que pesar ele de novo. E você tem que fazer isso várias vezes, criar uma série para você conseguir me responder essa pergunta com uma média. Então, o cara fala uma tonelagem de lixo, que você fala assim: que isso, cara? Você está doido? Nós estamos no Vale de Jequitinhonha. Você está me passando uma tonelagem de lixo média por mês, que é da região metropolitana de São Paulo. Você doidou? Não faz o menor sentido. Você está entendendo a profundidade do problema? Entendi, sim. É muito... Você está entendendo eu falo. o quanto que a gente está perdido? Você não sabe nem a métrica do troço, você está entendendo? Uhum. Tem uma série de fatores a ser estudado antes ainda para a gente poder colocar essa métrica aí. E a gente não se acostuma com isso, camarada. Olha que coisa doida. A gente não consegue entender isso, que é o básico. O quanto. Tá bom, você quer falar de política de saneamento? Eu preciso saber exatamente o que está acontecendo com cada um dos... A gente chama de 4 cavaleiros do apocalipse, né? A drenagem, a água tratada, o esgotamento sanitário e o resíduo sólido. São as 4 pernas, né, do que a gente chama de saneamento. Cara, se você não consegue medir isso, como é que você vai fazer como é que você vai construir uma política de saneamento dentro do município? Você não tem ideia nem de nada. Quantos metros cúbicos de água tratada é servido para a população por mês, em média? Não sei. Quantos metros cúbicos de esgotamento sanitário é coletado? Não sei. Quantas toneladas de lixo por mês? Faço a menor ideia. Quais são as ruas da cidade que tem drenagem? Não estou pedindo muito, não. Não estou pedindo fazer cálculo de drenagem, não.
Estou pedindo só para saber em quantas ruas da cidade contam com algum tipo de equipamento, aparato, seja, tanto faz, de drenagem. Pode ser uma boca de lobo, não interessa. Pode ser sarjeta, não sei. Você não sabe nada, como é que você vai conseguir fazer uma política ambiental ou de saneamento para o município, entendeu? Não entendi, sim. É mais que respondido. Muito obrigado. Então, vamos à segunda aqui, da Isabela. Poderia dar um exemplo de impacto ambiental positivo. Essa marca seria um exemplo de empreendimento com impacto positivo devido à questão socioeconômica, tendo um ponto forte de geração de emprego e renda para a região. Pois é, Isabela, dentro dessa linha, né, que eu já estava, acabei de responder aqui para o Rian, né, essa métrica, ela é complicada, tá? A tentativa sempre é da gente jogar para lá ou para cá. Eu não vou nem discutir a questão de rompimento de barragem, né? Já aconteceu, primeiro lá em Macapos, depois Mariana, depois aqui de novo. Isso é uma outra questão. Fundamentalmente, o que você tem é o seguinte, né? Em vez de você ir para a rua falar que é para acabar com toda a mineração do mundo, enquanto não acabar com todas as minerações do mundo, o mundo não será feliz, alegre, satisfeito, cheio de rosas e flores cheirosas e céus azuis e sei lá mais o que, arco-íris e essas bobajadas todas. Ok. Vai todo mundo parar de usar o que a mineração extrai? Porque se for todo mundo parar, aí é uma outra história. Mas se você não puder parar, o que a gente tem que discutir é como fazer isso de maneira mais responsável. Pronto. A discussão já virou para o outro lado. O que se discute agora, hoje em dia, é o seguinte: durante muito tempo, a gente tem que procurar os motivos, a fiscalização, o jeito, as técnicas de se fazer barragem, de se fazer mineração, de se fazer isso, fazer aquilo, de alguma maneira, né, a gente consegue entender que elas não estão funcionando. Isso é meio óbvio. Então, o que a gente tem que fazer? Tá bom, é óbvio que vai ter que continuar a minerar, não tem outra alternativa, inclusive porque Minas Gerais vai quebrar, porque, né, grande parte da arrecadação do Estado de Minas Gerais é com mineração. Então, é uma atividade primordial. O que você precisa é ajustar, um ajuste fino entre essa questão do que ela dá, né? Isso a gente já sabe, ela dá um monte de coisa, ela dá dinheiro, ela dá emprego, ela dá isso, dá aquilo. Vários municípios estão ali praticamente sobrevivendo daquela atividade, né? O resto é blá, 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 o resto é conversa fiada, é proselitismo. O que a gente precisa discutir é o seguinte: vamos melhorar as nossas técnicas de monitoramento, fiscalização. Tem alguma coisa acontecendo de errado aí com o cálculo dessas barragens, tem alguma coisa acontecendo com o cálculo de talude, o que é? Está faltando engenheiro? Essa é uma boa pergunta, né? Quem já foi aluno do Lucas aí, né, do Lucas de Leon, vê ele sempre falar isso, né, que o problema dessas questões todas, o problema da engenharia é falta de engenheiro. Eu falava isso demais na arquitetura, né? O problema da arquitetura são os arquitetos. Então, assim, isso é uma boa discussão, tá? Isso é interessante, tá? Professor. Oi, pois não. Você tem alguma ideia, assim, de alternativa sustentável, assim, não é sustentável, mas menos prejudicial, por exemplo, no caso da Samarco? Porque a Isabela colocou, tipo assim, como se fosse, se tivesse jeito, né, de ser um impacto positivo. Eu acho que para Ouro Preto e para a região é uma coisa muito boa, tipo assim, em questão de emprego e tal. Só que, por exemplo, Barra Longa, ela foi atingida, mas, assim, a gente não tem mineração aqui. Na nossa região não é isso. É mais agricultura e pecuária. Eu entendo. E aí você acha que tem algum jeito, tipo assim, de as barragens não, assim, a mineração não, como que fala? Não ser tão importante para outras áreas, inclusive. Sim, sim. Porque, Olha por exemplo, só. Sim, pois não. aqui a cidade tem 5 anos que foi atingida e até hoje é caótica a situação. Eu entendo. Esse é o problema, né? Aí entra na questão da mitigação, né, e da compensação, tá? Todas essas atividades, né, elas são consideradas de altíssimo grau de impactação, não é essa a questão, tá? Todas elas, qualquer tipo de mineração, a não ser uma mineração de areia não metálico,
né, de minerais não metálicos ou qualquer coisa dessa natureza. Mas minerais metálicos, né, grandes minerações, barragem, isso e aquilo, ela já é considerada a priori como de alto impacto. Tá? Isso gera uma série de questões, inclusive isso, né, que eu falei com você, que são os impactos permanentes. Além disso, dentro do próprio estudo de impacto ambiental, você tem escalas, tá? E aí, quando entra nessa discussão, por exemplo, da climatologia global, por exemplo, né, isso é uma idiotice, porque quem poderia, você não sabe nem medir direito as coisas, você vai falar com certeza que é a gente que está mudando o clima da Terra inteira, assim, ok, fechei parênteses. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ter mais ou menos a medida do que vai acontecer. E aí, quando você considera uma mineração dessa, ou uma barragem, grande barragem, alguma coisa, você tem que considerar escalas também de impacto. Então, você tem que considerar as escalas de impacto direto e de impacto indireto, tá? Então, se você tem alguma barragem que, eventualmente, ela poderia romper, você tem que saber quais os rios, né, como é que é essa hidrografia, ou hidrologia, né, no caso mais a hidrografia mesmo, né, superficial e subsuperficial, como é que ela pode ser impactada. O que acontece? É aquilo que eu falei com você tem um jogo que ele é desequilibrado, tá? Então, durante muito tempo você não tem nenhum tipo de política, você não tem lei, não tem porcaria nenhuma. A partir de 1980, você começa a ter leis. Aí você entra na daquela fase do embate. Você tem um passivo enorme para trás, que fez tudo do jeito que dava para fazer. E a partir de um momento, né, no caso ali, a partir de 1981 especificamente, quando a nossa política começa a funcionar, você vai ter uma política, você vai ter lei, você vai ter um monte de coisa. As coisas novas, vocês ficam tentando reeducar as pessoas para que agora, né, antes fazia de qualquer jeito, agora não pode fazer mais, tem isso aqui, ó. Então, isso por si só já é um saco de gato. Fora isso, você tem um passivo inteiro de tudo que aconteceu até hoje na história daquela região, que está lá pronto. E que você, de alguma maneira, tem que dar conta daquilo ali, tá? Então, assim, essas barragens todas que estão rompendo, não é à toa que estão rompendo, né, com certa frequência e tudo. São barragens que foram feitas décadas atrás, tá? Outro tipo de cálculo, igual, por exemplo, a seção de drenagem pluvial feita para uma avenida em São Paulo, que foi feita em 1930, 1940, sei lá, pelo Saturnino de Brito. O cara faz ali uma seção, né, 90 graus, seção total, que a gente chama, né? 90 graus, afunda ela. Naquela época, pelas informações que ele tinha, ele faz o cálculo que aquilo aguenta uma chuva recorrente de 500 anos. De 5 anos, São Paulo inunda, hoje em dia. Entendeu? Então, assim, um troço que foi construído na década de 40, você querer que ele funcione agora e não dê problema nenhum, é complicado. Muito complicado. Então, com essas barragens a gente entende como se fosse um passivo da mineração. Vai acontecer? Pode acontecer. O que você tem que falar é o seguinte, vamos melhorar os nossos processos de monitoramento. Aí eu concordo com você. Tá? E tentar ver, agora o governo de Minas fechou um acordo, vocês estão sabendo, né? 38 bilhões de reais. Com a Vale. Vocês ficaram sabendo? Não, eu não fiquei, não. Pois é. O governo Zema conseguiu fechar, vai fazer um monte de coisa em Minas Gerais com esse dinheiro, né, que a Vale vai pagar. Tirou o pé de Minas Gerais do atoleiro. Então, é isso que eu te falo. Resíduo sempre vai acontecer, tá? Efeito colateral sempre tem, tá? O que pode ter acontecido, eu não conheço sua região direito, qual que é a grande cidade que fica perto lá da sua região que você falou? Aqui é Mariana. A nossa micro-região é de Ponte Nova. Só que a lama veio de Mariana. Eu sei, né? Vai a jusante. É isso, entendeu? A gente tem que levar essas questões todas em consideração, que durante muito tempo a gente simplesmente não levou. Sim, eu acho também que, por exemplo, as pessoas que correm risco de serem atingidas deveriam ser alertadas, né? Porque, com toda certeza. por exemplo, aqui, quando rompeu, a gente não tinha nem noção que podia acontecer isso. Todo mundo achou que ia passar lá no Rio, e aí, quando viu, já tinha entrado na cidade e tudo. Pois é. Porque a gente achou que era uma coisa pequena, que quando chegasse aqui já não tinha, assim, tanto. Infelizmente, a gente precisa, né, do que a gente está começando até agora, que é tempo, para a gente poder medir
e aprender com essas coisas, você está entendendo? É duro, é trágico, com certeza, não há nenhuma dúvida. Agora, o que precisa se fazer eu tenho que compensar isso, porque já não tem mais jeito, e tem que mitigar esse problema agora, tá? Então, é isso que mais... Isso leva tempo. Não tem outra alternativa. E o pior de tudo é que você não pode parar de minerar, né? Sim. O caos é muito maior. E você vai sumir com emprego, você vai sumir com geração de renda. Então, assim, um problema que já é grande, ele vai ser exponencialmente maior. Então, é muita ingenuidade, né, das pessoas, né, ou má fé mesmo, né, proselitismo, populismo, sei lá, qualquer merda. Né? A própria região de Ouro Preto a própria região de Ouro Preto mesmo ficou muito prejudicada quando rompeu essa barragem, porque ficou sem emprego, né, Mariana? Pois é uma região que sobrevive disso, né? Então, é preciso colocar, né, por exemplo, a discussão da Amazônia, como está acontecendo agora, né? É muito fácil você jogar, né, com a imprensa e com outros, né? Ainda mais outros países, né? Veja só, como é que alguém pode acreditar numa discussão dessa, onde você diz, não, mas a França está falando isso, não, mas a Inglaterra está falando aquilo, a Alemanha está falando isso, a China está falando aquilo, os Estados Unidos está falando aquilo outro. Todas essas nações têm interesses enormes que a Amazônia seja cada vez mais um saco de gato. Não é possível que as pessoas não consigam ver isso. Então, assim, já passou dos limites essa discussão, inclusive. É necessário colocar essa história em perspectiva. Se você for falar lá com a maioria das nações indígenas lá, que precisam trabalhar de alguma maneira para sobreviver, que dependem, né, de alguma coisa para sobreviver, você vai ver o que acontece. A gente fez um trabalho uma vez numa comunidade indígena lá no Vale de Jequitinhonha, lá depois de Araçuaí, com o curso de arquitetura do Unileste, para saber exatamente, né, como é que o design poderia entrar, coisa de arquiteto mesmo, como é que o design poderia entrar na produção artesanal que eles estavam fazendo lá, e tudo tal. Eles deram uma lição para a gente. Até os professores mais radicais ficaram com vergonha lá na hora, porque, né, o que o coordenador deles lá, nem vou falar que é chefe, né, mas o que o porta-voz deles lá falou para a gente, assim, vocês vêm aqui ensinar para a gente como é que a gente faz sandália de couro? Eu não estou entendendo como é que a gente faz uma sandália de couro melhor, como é que a gente faz um arco e flecha melhor, que mundo que vocês estão vivendo? A gente quer aprender web design. Então, assim, você colocar essas pessoas num lugar de, né, entrar nessa discussão, como eu falei, dicotômica, né, e subestimar, isso é subestimar demais a inteligência do cara, né? Então, o índio foi obrigado a falar isso com os três professores, eu e mais 3 professores estavam lá. Senhor, gente, vocês estão vendo que mundo? Estão achando que vocês vão vir aqui para a gente e que vai ser vocês vão mudar alguma coisa se vocês me ensinarem a fazer uma sandália de couro melhor, um arco mais colorido, ou com esse design, ou qualquer design. Tipo, vocês estão de brincadeira comigo. Eu quero aprender web design, pô. Eu quero saber sobre internet. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que a coisa funciona? Sim. Dá para entender. É desse jeito, meus camaradas. Vocês estão vendo o buraco onde é que vocês estão entrando, né? Bem fundo. Brincadeira não, viu? Só confusão. Uai, pois é, gente, porque é aquilo que eu falei com vocês, é o passivo, entendeu? É o que já aconteceu até agora, que a gente precisa dar um direcionamento, entendeu? Ô, Letícia, eu respondi mais ou menos essa pergunta sua, quais as principais falhas? Ou você ainda tem... Ah, a Letícia não tá aí não, né? Ela tava, mas parece que a internet dela tá caindo, que ela tá saindo e voltando toda hora. Não, eu não vi que ela tinha saído, não, mas eu acho que eu respondi, que ela estava perguntando quais são as principais falhas, né? Eu já falei, né? Fiscalização, a qualidade do projeto também, essa discussão meio esquisita, mas tudo bem. A Luana não está aí, mas ela tem uma outra pergunta, né, que é o alto custo do estudo de impacto ambiental e vai inviabilizar o seu acontecimento, por causa disso resulta em mais degradação ambiental. O que podemos fazer a respeito e como participação popular pode ajudar nesse quesito? É complicado porque... É uma pergunta boa, inclusive, porque estudo de impacto ambiental é um troço muito técnico. Um dos avanços dessa questão, primeiro tem 2 frentes essa história. Aquilo que eu falei para vocês, cada vez descentralizar o Estado mais. Quanto mais você descentraliza,
mais você municipaliza, mais a sua escala, tá? De resolução desses problemas, ela fica mais próxima da escala ali do município, dentro do município, alguma coisa dessa natureza, ou pelo menos dentro de uma região. Essa é uma arma. Infelizmente, a gente não está conseguindo descentralizar mais, porque depois desses 25 ou 30 anos aí, nosso estado, o Brasil inteiro, está completamente quebrado, tá? Depois de 35 anos, 40 anos de roubalheira e populismo barato e discussões idiotas e tudo, tá todo mundo arrebentado. Então, tem que parar o processo, infelizmente, né? Todo mundo já fala que devia ter 12, devia ter 14 regionais, no caso de Minas Gerais e tudo tal. Tem o Acre lá, Rondônia, que nem o sistema estadual está montado ainda. Então, nós, pelo menos, ainda não só tem o sistema estadual, como é sempre o primeiro, né, da história do Brasil a ter preocupações ambientais e tudo, como a gente já tem 8 regionais. Muita gente diz que devia ser 12, devia ser 14, mas o Estado não tem dinheiro para fazer isso. Simples assim, tá? Então, quando isso acontece, piora a fiscalização, as brigas são maiores, as dificuldades são maiores, e isso é igual a eleva o preço dos estudos de impacto ambiental, tá? Eleva o preço do serviço e do estudo, porque você cobra por horas de escritório e horas campo, tá? Isso tudo, né, estudo somado, é o que a gente chama de horas bunda, né? É o que você gasta sentado na cadeira ou andando para lá e para cá para resolver os problemas todos. Quanto mais problema, quanto pior for a perspectiva de você ter uma licença e de que a atividade vá funcionar e que você consiga ter o seu projeto aprovado, a tendência é que você cobre cada vez mais caro. E o mercado já depurou um pouco isso, porque a picaretagem inteira já foi cuspida do mercado. Quem não tem paciência, quem não tem sangue de barata, quem não aprendeu a trabalhar nesse sistema, está fora do mercado já. Tá? Acabou aquela história do cara que chegava e pegava vários estudos de impacto ambiental, ficava enrolando os empreendedores e tal, no final das contas virava um angu de caroço danado, e esse cara praticamente já não existe mais, tá? E aí o que acontece? Quando você também toma essas decisões de flexibilizar a legislação, também melhora um pouco isso, é nesse sentido também. Então, essa questão da classe 1 e 2 era uma questão que já havia discutido desde antes da DN 74 ter sido editada em 2004, tá? Mas logo de cara não se levou isso em consideração, né? Qualquer classificação de empreendimento, o sujeito tinha que fazer um estudo de impacto ambiental, passar pelo processo inteiro, então nos primeiros anos foi assim. Isso já teve um custo muito mais elevado do que o que é hoje, tá? Talvez a pergunta dela tenha sido feita na medida em que ela não tem o parâmetro de comparação entre uma coisa e outra. Porque os estudos de impacto ambiental, no começo, no final da década de 90 e princípio dos anos 2000, eles eram genéricos, geralmente você só tinha ou RCA ou EIA-RIMA para fazer tudo. Hoje em dia você já tem RCAS, simplificado, classe 1 e 2, você pede sua AF direto. Antigamente era um Copan só para julgar toda a atividade de impacto, né, de licenciamento do Estado inteiro. Então, como eu falei para vocês lá na aula, acho que eu comentei isso na aula gravada, na mesma reunião do Copan, você tinha o Zé Eduardo lá pedindo licença para o loteamento dele em Nova Lima ou em Santa Luzia, tudo tal, e uma barragem de Irapé da CEMIG lá, né, com aquela carga de impacto e de investimento e de o Estado precisando de energia, aquela bagunça toda, tudo numa mesma reunião do Copan, para ser julgado pelos mesmos conselheiros. Não vai dar certo. Isso é igual a vai dar merda. Vai dar merda, porque, obviamente, Zé Eduardo vai ficar esperando lá, quantas reuniões do Copan até conseguir resolver o problema da barragem da CEMIG e entrar em pauta o negócio dele. Então, quando você descentraliza isso, né, você já tem a central e mais 8 regionais, com 8 conselhos, né, dando licença a essas coisas, e classe 1 e classe 2 quase que automático. Se o cara não mentir lá, né, no FCI dele, quando o Estado responde, já responde falando assim, ok, você faz aí, nós vamos te fiscalizar e tal, né, cuidado aí, presta atenção na legislação ambiental, uma hora alguém aparece para te fiscalizar aí. Então, tem essa questão, né, o estudo, agora, se você precisar fazer o estudo de impacto ambiental, aí é caro, tá?
O Estado tenta, mas na hora, caiu na classe 3 lá, vai precisar fazer pelo menos um RCA. Se for um loteamento, né, parcelamento, se ele caiu na classe 3, ele não é pequeno, então ele está dentro de alguma área de preservação do Estado, tem alguma coisa que está complicando ele para ele ter caído na classe 3. Tá? Então, pelo menos esse discernimento a gente já tem. Caiu na classe 3, deve ter algum motivo para ele ter caído na classe 3. Se ele está na classe 3 ou na classe 4, você vai precisar fazer um estudo de impacto ambiental, não tem outra alternativa. Sobre parcelamento de solo urbano, você vai precisar de, pelo menos, o arquiteto urbanista, o engenheiro sanitarista ou civil, geólogo ou engenheiro de minas, biólogo ou engenheiro florestal e alguém da área de sociologia urbana, economista, sociólogo, alguma coisa dessa natureza, né, para poder fazer essa descrição dos meios todos, né? Então vai ser descrito o meio físico, né, geologia, geomorfologia, hidrologia, topografia, blá, 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 mapa de declividade, essas coisas, tudo que tem a ver com o meio físico. Suporte florístico e suporte faunístico, tá? Uma coisa está interrelacionada a outras. Sei que a área de vocês não é muito, né, dessa área de biologia, mas o meio, basicamente, é assim, o meio físico, basicamente, determina que tipo de vegetação original ou, né, de reposição que você tem em cima dela, e a quantidade de vegetação ou o tipo de vegetação que você tem determina que tipo de bicho também que você tem. Uma coisa está interrelacionada com a outra. Então, veja aí, você vai precisar de 4, 5 profissionais para fazer um RCA desse. Não vai ser barato, tá? Mas o que é que você pensa também? Pô, um cara que está fazendo um parcelamento solo urbano, você caiu na classe 3 ou classe 4, não é um troço pequeno, ou é um troço complicado. Então, assim, né, algum financiamento, algum dinheiro ele vai ter que arrumar para poder conseguir licenciar esse troço desse, né, esse troço dele. Então, o que eu quero dizer, assim, cada vez mais o sistema vai ficando um pouco mais adequado. Você imagina você fazer uma coisa dentro de uma cidade, dentro do tecido urbano, e só ter um RCA, um EIA-RIMA para poder trabalhar. Então, com o Estatuto da Cidade, né, essa próxima aula que eu vou dar para vocês, que eu vou passar para vocês, já é especificamente sobre estudo de impacto de vizinhança, porque a gente já está saindo do meio ambiente e está começando a entrar no meio ambiente urbano, tá? Então, a gente entra pelo meio ambiente urbano, pelo estudo de impacto de vizinhança, o EIV, que é um estudo de impacto ambiental específico para meios urbanos, para daí a gente passar para plano diretor e legislação complementar orgânica do município, tá? Tem uma lógica aí. Hoje você já tem um EIV, você já tem uma metodologia de estudo de impacto de vizinhança que praticamente o meio físico e o meio biótico é uma coisa muito pequenininha, tá? Por quê? Porque geralmente já são áreas consolidadas, já são áreas que esses meios aí, o biótico e o físico, já foram impactados, tá? Então, os problemas, por exemplo, do meio físico já não são mais, né, de declividade, já não são mais, são problemas, por exemplo, de vazamento rocha cristalina ou quartzítica, é um problema geotécnico, vamos dizer assim. Você vai fazer uma escavação que você tem um prédio no fundo do seu terreno, então você vai fazer uma escavação, até quando você consegue fazer uma escavação, né, para não comprometer a fundação do prédio, né, que está atrás, né, está no terreno de trás. É um problema de geotecnia, tá? Então, o meio físico vai mais para essa área de geotecnia, né, de fundações e tudo e tal, do que qualquer coisa. E o meio biótico é praticamente inexistente, né? O que você vai ter de suporte florístico e suporte faunístico? Pouquíssima coisa, né? A área está tão antropizada já está tanto no meio urbano, né? Que a única coisa que você pode, talvez, discutir sobre isso é como é que você pode melhorar isso um pouco, né? Algumas espécies que você vai plantar ali na área de ajardinação, né? De ajardinamento, sei lá, vai servir como área de nidificação de pássaros ou de infiltração de água, aumento de biodiversidade por conta que você vai colocar espécies que são endêmicas da região, mas tão raras hoje, que a cidade cresceu demais, desapareceu com aquilo, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Então, o estudo de impacto de vizinhança ele vai focar no meio antrópico. Ele vai focar na sociologia urbana, no estudo de impacto de tráfego e trânsito, né, que é o problema grave disso, né, a imagem daquilo que você está construindo. Então, é um outro tipo de estudo de impacto
ambiental. Então, você já tem essa série de estudos de impacto ambiental, né? Além de você ter classificações de atividades e de empreendimentos que nem exigem que você faça um estudo de impacto ambiental, como classe 1 e 2, quando você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, ele já está muito mais desdobrado, né? Ele já está muito mais adequado à realidade daquele tipo de atividade, daquele tipo de porte, né? Aquele tipo de impacto que ela gera, né? Potencial poluidor e por aí vai. Quanto maior o potencial poluidor, maior o porte, infelizmente, né? Vai ter que fazer estudos cada vez mais complexos. Ok? Com isso, eu acho que fechou a da aula 4. Vocês falaram que não postaram muita coisa, não só tem 2. A Letícia, quais são a licença prévia, instalação de operação? Pois é, Letícia, boa pergunta. Isso não foi a Letícia que entrou de volta, não foi o Leonardo, viu um L aqui, achei que era ela. Foi, desculpa o atraso, foi que eu tinha médico, aí eu só pude entrar agora. Desculpa. Tá tudo bem, cara? Tá, só inflamação nas costas. É o quê? Foi só uma inflamaçãozinha nas costas, tá tranquilo, não é nada demais, não. Ah, então tá bom. Então tá, beleza. Menos mal, hein? A Letícia pergunta aqui sobre os prazos. Aí é que está, né? Aquela história, a primeira coisa que a gente tem que entender é a cronologia disso e o porquê, o conceito de cada etapa. Então, como eu enalteci para vocês na aula lá, vocês têm que lembrar que a LP é uma licença, né? O cara pergunta, o que eu posso fazer? Me deram minha LP, o que eu posso fazer? Via de regra, assim, né, nua e cruamente, você tem que falar para o cara, nada. Sua licença prévia, se você ganhou sua licença prévia, é o órgão, né, o Estado te falando que aquele tipo de atividade, naquela localização, do jeito que você está querendo fazer, ela é viável. Só isso, mais nada. Mas é a etapa em que você vai protocolizar o seu estudo de impacto ambiental. Seu estudo de impacto ambiental vai ser avaliado na LP, porque é ele que vai dizer se o seu troço é viável ou não. É através do estudo de impacto ambiental e da fiscalização a campo que a equipe tem condições de dizer para você, né, se é viável e dali para diante o que é que precisa ser feito para o procedimento seguir em frente. Então, isso depende, né, no começo das coisas, como eu falei, final dos anos 90, aí, quando eu trabalhava no sistema, isso dependia da quantidade de equipe disponível, agenda, carro para ir a campo, o estudo de impacto ambiental, informações contidas no estudo de impacto ambiental, então aquilo virava uma confusão. Então, o que aconteceu? Você protocolizou o seu estudo de impacto ambiental. O Estado tem, via de regra, 180 dias para te dar uma resposta sobre, um parecer sobre aquele estudo. Eu nunca vi um estudo de impacto ambiental estar 100% correto. Acho que isso é impossível de acontecer, porque caiu na mão da equipe lá, espelho, né, que a gente chama de equipe espelho, né, tem uma equipe do lado de cá que faz o estudo de impacto ambiental, que é aqueles profissionais que eu falei com vocês, tem que ter os mesmos profissionais do lado de lá, né, com as mesmas habilidades e com as mesmas competências para poder julgar o seu estudo que você fez. Então, um acha uma coisa, o outro acha outra, o outro fala que tal ponto está pouco, tal ponto está muito. Ele tem 180 dias para poder fazer a análise daquilo ali e te fornecer uma lista de informação complementar, tá? Que é o seguinte, tais e tais e tais informações não estão completas, eu preciso que isso seja desenvolvido mais, tais e tais coisas nem existem no seu estudo de impacto ambiental, tá? Ou então, toma aqui seu estudo de impacto ambiental, leva, não sei exatamente quem fez essa porcaria não, mas você gastou seu dinheiro, porque esse aqui não é um estudo de impacto ambiental, isso aqui é uma excrescência, até logo, eu não tenho condição nem de julgar, só que você tem que fazer o parecer, porque o cara pode chegar e falar assim, bom, isso é você, técnico aí da FEAM ou da prefeitura, que acha. Eu vou entrar na justiça, porque não é possível uma coisa dessa. Tá? Então, quando você for fazer uma coisa dessa, devolver um estudo de impacto ambiental e falar, meu filho, joga isso aqui no lixo que não vale nada, o seu parecer tem que ser bem embasado, item por item, todos os técnicos, tá? Via de regra, 98% das vezes, o que acontece é que em 180 dias ele te dá uma análise do seu estudo de impacto ambiental e te gera uma lista de informação complementar que ele mesmo te dá 180 dias para você responder, tá? Você pode responder antes tudo e protocolizar essas coisas todas, tá? Ele pode chegar e falar assim, o item tal e tal e tal continua não respondido. Isso ele pode fazer, tá? Agora, gerar novos itens e novos pedidos a partir de cada coisa que você protocoliza,
Isso foi barrado, o Ministério Público barrou isso, porque tinha virado uma confusão. Naquela época era assim, você respondia a lista de informação complementar, complementava a informação toda, aquela lista de informação complementar gerava outra lista de informação complementar. Não terminava nunca. 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 Coisas novas iam surgindo, coisas novas iam surgindo. Isso o Ministério Público barrou, tá? E não acontece mais. Você gerou uma lista de informação complementar, você não pode gerar outra, naquela etapa de licenciamento. Então, né, respondeu a lista de informação complementar, respondeu, está tudo encaixado. Você é obrigado a, na próxima reunião, julgar e dar licença para ele. Não pode ficar segurando a licença do cara, tá? Então, assim, não tem como medir também. A gente vai somando 180 dias em 180 dias. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a média de uma coisa que não impacta muito, mas que precisa de licenciamento, ou seja, classe 3, às vezes classe 4 e tudo tal, é 2 anos e meio a 3 anos. Para todas as etapas. Tá? É complicado assim mesmo. Desse jeito. Ainda tem muito empreendedor que não sabe exatamente como é que o esquema funciona, e aí que aquilo que eu falei para vocês, né? Faz os projetos executivos todos, inclusive no caso de parcelamento solo urbano, né, de loteamento, e aí chega com aquele calhamaço todo de coisa lá, querendo que o órgão, já está tudo pronto aqui, eu quero minha licença e tudo e tal. Não funciona desse jeito, né? E aí as pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Mas não é possível, eu contratei, esse cara que assinou esse troço aqui é um arquiteto, esse que assinou esse sistema de drenagem, esgotamento sanitário, é um engenheiro sanitarista e tudo. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outro arquiteto lá dentro vai olhar para o projeto dele e vai falar assim, tem que mudar um monte de coisa. Segundo, né, a lei tal, do artigo tal, parágrafo tal, não pode ser isso, está faltando isso, está faltando aquilo, e cada realidade é uma realidade. Nesse ponto o técnico tem razão. Tá? Então não adianta você querer queimar a etapa. Não adianta. Se você tem que passar pelo licenciamento, esqueça seus projetos executivos. Projeto executivo só vai ser pedido na fase para licenciamento de instalação. Sua licença prévia, você só vai fazer a caracterização do empreendimento, um bom estudo de impacto ambiental, tá? E anteprojetos no máximo. Se for, por exemplo, um parcelamento solo urbano, você vai mostrar a sua intenção de projeto. Vai ter uma rua aqui no meio, vai passar mais ou menos aqui, tudo e tal, sabendo que o arquiteto lá do órgão vai pegar, vai abrir aquilo ali e falar assim, não, essa avenida passando aqui, não, tem um córrego aqui, passa ela aqui por cima, desce aqui, mudou tudo. Você pegou uma rua, tirou de lugar, mudou sua concepção, mudou o tamanho de mudou tudo. Você chega lá com o tamanho de lote proposto no anteprojeto, o cara olha e fala assim, não, para essa área aqui eu não posso aceitar isso, olha aqui o plano diretor aqui, da cidade, isso aqui não é uma zona de especial interesse social, um AZEIS e tal, então, né, se fosse um AZEIS eu podia aceitar os terrenos de 125, 130 metros quadrados, mas não é, então não vou aceitar, aqui eu só vou aceitar se for 250, pronto. Só que você falar isso aqui já mudou tudo. Você vai ter que fazer todos os lotes de novo, vai ter que pensar na largura de suas ruas, tudo impacta. 35% da sua área você já teve que dar 20% para reserva, né, que a gente chama de área verde, que é a reserva legal, que está no Código Florestal. Outros 15% são área institucional, entendeu? Então, assim, todos os lotes, a rua tem que chegar, né, passar por uma das testadas, né, de todos os seus lotes. Então, só você mudar o tamanho do lote, ou mudar uma ou duas ruas, não, tira daqui, passa para lá, porque essa área verde aqui pode ficar, tira a sua área verde, põe aqui, já mudou tudo, você vai ter que redesenhar tudo. Então, não adianta, é anteprojeto, bom estudo de impacto ambiental, tá? E bom conhecimento da área e, né, da intenção de projeto, para você conseguir a LP. Aí, dada a LP, aí eles vão te pedir aí agora você vai ter que apresentar todos os projetos executivos, tá? Fechou aquilo ali. Então, a rua vai passar aqui, tem tantos metros de rua, são tantos lotes, de tamanho médio tal, está tudo mais ou menos fechado. Sua área verde é essa aqui, sua área institucional é aquela ali, fechou. Agora você pode desenvolver os seus projetos executivos. Aí desenvolve todos os projetos executivos, tanto parcelamento solo, quanto drenagem, esgotamento sanitário, o diabo. Aí você botou lá no seu estudo de impacto ambiental, achando que você estava sendo simpático, né, e queria ganhar a simpatia do órgão.
Vou plantar 25 mil mudas de árvores da espécie endêmica da região, própria dessa região aqui, tudo e tal. Quando chega lá na LI, o cara vai plantar. Você vai plantar as 25, né? Você falou que ia plantar 25 mil. Vou plantar. Então, eu quero o PRAD, eu quero, né, o plano aí de plantio, né? O PP, plano de plantio, monitoramento de plantio, PMP, tem um monte de coisa aí, biólogo, engenheiro florestal, que entende tudo. Que ele envolve o que é que você vai plantar de semente, plântulas, mudas, árvores, durante quanto tempo você vai monitorar, irrigação, troca de quantos por cento daquelas árvores todas vão morrer, você vai repor com o quê? Um inferno. Então, assim, por isso que eu estou falando com você, tem que saber o que faz, tem que saber medir, dosar as coisas, senão complica. Porque você mesmo falou que ia plantar, depois o técnico vai virar para você e vai falar assim, você não falou que ia plantar 25 mil árvores? Para que você quer plantar 25 mil árvores, como? Você vai chegar lá e jogar semente assim, vai comprar um saco com 25 mil sementes e jogar lá e deixar lá. Você vai ter que cercar, quando essas árvores, vem chuva, erosão, você vai ter que repor árvore, você vai ter que fazer esse plano de plantio, né? Tantos por cento em semente, tantos por cento em mudas, tantos por cento em plântulas, tantos por cento em árvore adulta, tem que ter árvore que cresce e dá sombra, tem que ter árvore, né, de reposição primária que dá sombra para reposição secundária, tem que ter leguminosa, tem que ter isso, tem que ter um plano inteiro. São projetos executivos. Uma coisa é você dizer que vai plantar 25 mil árvores, outra coisa é você dizer, né? O espaçamento entre covas é tanto, a irrigação vai ser assim, a adubação vai ser isso, vai ser aquilo, é desse jeito. Você fala, vou fazer drenagem, o projeto de drenagem tem todo feito, vai jogar água onde? Onde é que tem bueiro, onde não tem, qual a bitolagem, qual a calibragem das manilhas que você vai usar, baseado em quê? Quais os coeficientes você está usando de infiltração, de chuva recorrente, disso, daqui. Detalhe, aí é licença de instalação. Depois que seus projetos executivos, seus programas de instalação de coisas, né? Por exemplo, eu dei o exemplo do plantio de árvores aí, está todo pronto e aprovado, aí eles te dão a licença de instalação. Aí a licença de instalação está te dizendo o quê? Vai lá, meu filho, pode instalar isso aí que está aprovado enquanto projeto. Entenderam? Sim, sim. Eu vou entender. Então não adianta nada você fazer os projetos executivos antes para entrar na LP, não vai adiantar de porcaria nenhuma. Nada. A primeira coisa que o técnico lá do órgão está treinado para fazer é, o que é isso aqui? É anteprojeto? Não, isso aí já é o projeto de drenagem. Então, meu filho, toma isso aqui, leva de volta. Não tem nada com isso. Não é para LP, é para LI, é depois. Instalou tudo, tá tudo funcionando direitinho? Tá tudo funcionando, mais ou menos direitinho, tá. Aí a equipe vai a campo, olha lá, se tiver tudo instalado do jeito como foi projetado, nunca está. Aí é que vem, né? Aí o órgão vai pedir o as-built. Alguém já trabalhou em obra, já trabalhou em alguma coisa que já ouviu falar o que é as-built? Eu não sei o que é, não. Vou escrever aqui no... Isso aqui. Viram aí? Não sei o que é, não. No chat aqui, ó. O que é build? Vem de construção, né? Como construído em inglês, traduzindo para o português, as built. Como foi construído. Uma coisa é o que você projetou, outra coisa é que está lá construído, entendeu? Então, o que é o as-built? O as-built é você adequar os projetos à realidade que foi construída, entendeu? Ah, não, estava projetado para passar aqui, mas passou 1 metro para lá, tem que consertar, entendeu? Tem que consertar isso no projeto. Então, é chamado de projeto as-built. O as-built é exatamente isso. Uma coisa foi o que você projetou. Outra coisa é você construir e fazer os ajustes no projeto original conforme foi construído. Então, por isso, as-built. Entenderam? Entenderam? Sim? Pois é. Sim. Então, uma das coisas que você tem que fazer na sua licença de instalação é produzir o as-built. Entendeu? Você tinha programado não sei quantos 1.000 metros cúbicos de movimentação de terra.
deu um problema qualquer lá, né? Teve que fazer 10% a mais. Você tem que colocar lá, entendeu? Não tem outra alternativa. Então, depois que você faz o as-built, e depois que a equipe vai lá e olha que está tudo funcionando, olha lá, né, mais ou menos, né? Se está tudo do jeito como você falou que ia fazer, tudo ok, pega uns lotes lá e mede uns lotes por diferença, assim, né? Vou pegar o lote 52, o 183, o 201 e o 2. Lá mede 4, 5 lotes por amostragem lá. Bateu, né, com 20% de erro, 10% de erro, né, geralmente 10%, 10, 15% de erro. Bateu, ok. Eu vou considerar que o resto tá ok. É assim. Aí a própria equipe pode chegar para você e vai falar assim, em 30 dias eu vou produzir a sua licença de operação, que aí é a última etapa, né? Você já pode operar. No caso de parcelamento de solo urbano, quando você ganha a sua licença de instalação, você pode abrir seu stand na porta do loteamento e começar a vender. Porque antigamente o pessoal entrava, preenchia o FCE na FEAM, ou na prefeitura, no órgão qualquer lá. Primeira informação que você está dando. Então, o órgão nem sabe ainda de nada. Você passava lá no outro dia, já tinha um stand, o cara tinha vendido lote para todo lado e tudo. O órgão nem falou com você que o troço é viável. Como é que você já está vendendo um troço? Você nem sabe se vai ser viável. Isso gerava uma confusão desgraçada, né? E aí o povo, mas eu preciso vender, porque sem vender eu não gero renda, sem gerar renda eu não consigo levar o projeto à frente, virava aquele bambu de caroço. Então, o Ministério Público agora já está bem claro agora. É parcelamento de solo urbano? É. Você tem sua AAF, você tem sua autorização, porque é classe 1 ou classe 2? Tem. Senta o cacete e espera a fiscalização. Toma aí sua AF. Caiu na 3 ou 4? Então tem que esperar a sua LP. Depois que você conseguir sua LP, que você entrar na licença de instalação, quando você conseguir sua licença de instalação, aí você pode vender o que você quiser. Que aí o órgão já viu, não tem um perigo do órgão chegar lá para você. Está embargada a obra porque é inviável, não pode, isso aqui é impossível, está dentro da área de preservação permanente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tem algum problema que você não consegue reverter aquela situação. O empreendimento não vai poder ir à frente. E aí, como é que você vai fazer? Você já vendeu 30 lotes, e aí? O empreendimento não vai acontecer mais, como é que você vai fazer? Aí, não, devolve o dinheiro para quem comprou. Não, a empresa quebrou, gastou o dinheiro e quebrou. Justamente porque não deram a licença, a empresa quebrou. E aí? Como é que faz? O que é pior? Né? Então, tem que pesar essas coisas também, né? Vocês estão entendendo mais ou menos como é que essa dinâmica é? É meio doido mesmo. A solução, galera, é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais conhecimento vocês adquirirem sobre a legislação ambiental, legislação urbanística, os processos de licenciamento, como é que funciona, né, desde a hidrologia, de geohidrologia, geotecnia, geologia, até as relações lá de cima, mais fácil, teoricamente, fica de você orientar as pessoas de fazer as coisas. Não tem outra alternativa. Infelizmente, é complexo mesmo. Meios urbanos e regionais, né, todas as duas escalas, está na categoria de sistemas complexos, tá? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Não adianta o cara chegar e falar assim, tem que ser mais rigoroso no meio biótico. Não, tem que ser mais rigoroso no meio físico. Não, que é isso, o meio antrópico e o meio socioeconômico é muito mais importante, isso é caso a caso, tudo é importante, tá? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, não sei, tanto faz. A crônica falta de planejamento, outra pergunta aqui da Luana, a crônica falta de planejamento nacional só traz novas pressões sobre o licenciamento. Sim. Sem pensar no médio e longo prazo, o Brasil torna a emissão de licença uma oportunidade para se levantar dados científicos em espaços de disputa pontual entre empresas, governo e populações. Sim, é verdade. O parágrafo acima nos mostra que a preocupação não é construir-se com os números. Não devemos querer que todos os lugares sejam iguais, mas sim fazer o máximo de cada local, não é um questionamento, mas sim uma reflexão do meu ponto de vista. Para que vamos trabalhar? Para um mundo melhor? Bom, um pouquinho, né? Podia ficar um pouco poético demais, meio romântico, um mundo melhor,
as pessoas possam ter uma vida melhor, ou somente para apresentar um dado que não condiz com a realidade e tal. É preciso prestar atenção nisso, né? Quando a gente começa muito com essa coisa poética, o mundo melhor, meu Deus, o urso polar e a baleia, azul, branca, rosa, sei lá, que merda que é. É óbvio que todo mundo tem direito, é óbvio que todos os animais têm direito, não há nenhuma razão para você tratar o homem diferenciado da baleia cor-de-rosa, do boto cor-de-rosa, nem da formiga, disso, daquilo. É preciso pesar essas coisas todas. Isso é posto, está colocado, tá? A gente, eu acho que foi Thomas Hobbes, né, que falou isso, né? O lobo, o homem é o lobo do próprio homem, né? Ele é o próprio inimigo de si mesmo, né? Em certa medida é verdade, porque a gente precisa conhecer as coisas melhor para colocar essas coisas melhor em perspectiva. Quando você entra o maior exemplo disso, por exemplo, é quando você faz intervenções em áreas consolidadas, áreas urbanas já consolidadas, principalmente quando são áreas informais, tá? Onde você tem ocupação de encostas com declividade e conformação geotécnica terrível. Nos vales você tem inundação, tá? A planície fluvial toda tomada, né? Praticamente casas dentro do rio, né? Por exemplo, uma área muito emborrada e tem rios de vales encaixados, com muita depressão, com muita coisa, tudo isso piora. Ou pior, né? São Paulo, como é tudo de planície, né? São rios de planície, tudo, então você não tem uma declividade muito grande, mas também todo mundo tomou tudo, tampou o rio, né? Então, na hora que enche tudo, toma tudo também. Então, não tem muita saída, né? Belo Horizonte é diferente, na hora que desce água demais, os vales são todos encaixados, né? Geralmente, a cava do rio é encaixada, né? A planície fluvial curta, a vale do rio mais encaixada, mais profunda, a cava do rio, e ela desce, né? Sempre numa declividade muito elevada, né? Da Montante para Jusante. Então, o que acontece? A velocidade da água, com uma quantidade muito grande, sai levando tudo. Então, é um problema ou outro, né? E aí, o que você pesa mais, né? Aí é que está, né? Qual que é a decisão que você vai tomar que vai te levar a esse discurso poético e quase romântico que você está colocando ali no papel, né? O que é uma vida melhor para as pessoas, né? A resposta que a gente teve até agora é desequilíbrio social grande. A culpa é sempre do mercado imobiliário, e é muito cômodo você colocar a culpa no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é um ente difuso, né? Quem é o mercado imobiliário? Pode apontar uma empresa ou outra, o mercado imobiliário é um troço, só ele já é um troço ultra complexo, né? A cadeia ultra complexa, né? Tem desde o atravessador, do dono do lote ao atravessador, a quem está comprando, a quem está construindo, uma parafernália, né? Uma construção, um construto, né? Sociocultural enorme. Só o próprio mercado imobiliário já é um construto sociocultural muito complexo. E aí, quando você diz que tudo é culpa dele, e quando você retira ele, todas as leis que eu faço, todos os licenciamentos que eu dou, tudo que eu deixo fazer ou não deixo fazer, perseguindo esse grande satã que é o mercado imobiliário e tudo e tal. Não, uma falácia, uma idiotice sem tamanho. Tá? E aí, como é que você faz? Não, eu vou fazer uma intervenção na área informal aqui. O povo não tem drenagem, não tem água tratada, potável, não tem esgotamento sanitário, não entra o ônibus, não entra o caminhão do lixo, não entra ambulância, não entra polícia, não entra nada. Tá, então tá bom, vamos fazer isso. Bom, para fazer isso tudo, a gente vai ter que fazer o alargamento de algumas vias, a gente vai ter que trazer uma linha de ônibus até aquele local ali, essa rua aqui, infelizmente, nós vamos ter que tirar 3, 4, 5, 6 casas daqui, então, numa área informal muito grande, né, você vai ter que desapropriar, você vai ter que mexer, você vai ter que tirar gente, vai ter área que está na iminência de escorregar, você tem que tirar aquelas pessoas e tudo e tal. Não, aí não pode. A única coisa que você pode fazer é ir lá pichar fora, cada hora é um nome, né? Primeiro era fora Lula, depois fora Dilma, depois fora Temer, depois fora Bolsonaro, é sempre fora, né? Vou lá pichar alguma coisa no muro e pronto, o mundo vai mudar e tudo e tal. Nós somos induzidos a isso, né? O problema é complexo, né? Não pode ser tão simples assim. A resposta não é tão simples assim. Tem uma resposta, tem um caminho técnico, tem um caminho metodológico, você precisa cumprir para poder fazer, e vai ter baixas, né? Como é que você vai mexer numa área informal? Fizemos um levantamento aqui, tem 686 casas, né, numa área informal, no morro inteiro, tudo e tal. Tem que abrir uma rua aqui, tem que passar outra lá, eu vou botar um funicular, né, um plano inclinado aqui, vou botar um teleférico, sei lá o que você vai fazer. As soluções são enormes, são várias.
para poder entrar com o meu esgoto, sair com o esgoto, entrar com a água, iluminação, quem tem iluminação, lote condominial, lote particular, lote individual, vai virar, né, regularização fundiária, tem uma infinidade de coisas que você vai ter que fazer. Não pode fazer nada disso, não, porque você vai tirar 6 casas aqui, 10 ali, 8 ali, mas você está mexendo com quase 700 casas, né, 10% é um número que a gente tem mais ou menos, depois de tanta experiência no mercado, 10, 15%, infelizmente, você vai ter que tirar aí 50, 70, 80 na casa. Não vai ter que ter jeito. O que você precisa fazer, em vez de você pegar essas pessoas que você fazia, né, há 20 anos atrás, enfiar na Minha Casa Minha Vida, lá na casa dos infernos, e o cara vai ficar, né, quase que escravizado por conta só do local onde ele mora, você tenta colocar ele, bom, então nessa área aqui eu vou abrir e vou fazer aqui. Quantas pessoas, quantas famílias são? Não, você está desabrigando 82 casas. Então, beleza, a gente tem que fazer pelo menos 100. Vamos fazer 100 unidades habitacionais aqui, né, pertinho, colado e tal. Ela só vai ter que sair daquele lugar, porque eu preciso passar com a rua, preciso passar com a Adriana. Então, ela vai sair dali, do topo do morro, vai vir para aqui, 3, 4 quarteirões abaixo, né? Então, né, essas pessoas todas que eu tive que mexer, essas não tem jeito. As outras você larga lá, você resolveu o problema da pessoa. Isso é que muda a vida da pessoa. Você ir lá e dar água para ela, esgoto, dignidade, entrar a polícia, entrar o hospital, a ambulância, o lixo, o gás. Isso é que vai fazer a pessoa realmente mudar de vida. Indolor? Não. Você não cura um câncer, né? Ainda mais eu que já tive câncer. Você não cura um câncer sem perdas, né? É impossível. Infelizmente é assim, desse jeito. Ou então faz como está acontecendo agora, né? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, porque não pode mexer com ninguém, tem toda uma sociologia, tem todo um problema ali, não pode mexer, várias experiências negativas com essa história de ficar mexendo as pessoas de lugar e tudo e tal. É um mito, né, da Rogério Heisberg, que é um teórico, né, da UFRJ, ele trabalha muito isso, né, o mito da desterritorialização. Parece que acabou com a vida da pessoa. Então, ele vai desconstruindo esse mito. Né? Não é bem assim desse jeito. Né? Tudo tem um ônus, tudo tem um preço. A gente precisa trabalhar com o feio, com o bonito, com o ruim, com o bom, né? E aprender que todo mundo é bonzinho e malzinho ao mesmo tempo. Não existe essa história de dizer, você é o mercado imobiliário? Você é o mercado, você é o capeta, você é o demônio. E você não, você é o cara que mora no morto? Você é o cara espetacular. Não existe isso. Não existe. Nós somos levados a esse tipo de coisa. E aí, realmente, quando eu falei, quando você entra nesse discurso dicotômico, né? Eu posso tudo porque eu sou bom, você não pode nada porque você é mau. Vai dar merda. E olha aí. O passivo que a gente tem hoje em dia para poder resolver nas cidades brasileiras inteiras. Né? Agora está começando a ter determinados instrumentos. O Brasil tem um marco regulatório do saneamento. Em 2020, é um negócio inacreditável num país que tem uma taxa de urbanização de 83%, 84%. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Por quê? Não pode. Vamos ver. Não é bem assim. Décadas. É duro, né? É complicado. Eu vou deixar esses últimos 20 minutinhos aí de aula que a gente tem para vocês fazerem mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, mais nenhuma colocação, não. Ninguém? Também não tenho, não. Também não. Ué, gente, ok. Então, vou ver se eu coloco lá para vocês esse exercíciozinho, né? Eu vou conceber ele aqui. Só marcar lá algumas coisinhas, lá algumas questões, só para a gente ter, né, noção de como é que vocês estão aprendendo aí o assunto. Fora isso, vocês têm alguma questão que é sobre a metodologia, sobre como que a coisa está sendo conduzida em termos da disciplina especificamente, que vocês queiram reclamar, pedir para ser diferente, alguma coisa assim, na beleza? Só para a gente saber. Não, para mim tá muito tranquilo. Eu tenho só uma dúvida, questão que agora, né, que a nossa discussão passou hoje para sexta, então a partir de agora vai ser toda sexta mesmo, né? Eu vou postar para vocês a próxima aula, inclusive porque eu postei 2, né, em seguida, né? Então, Sim. tudo isso, tá? Para sexta-feira.
e para dar um tempo maior para vocês aí, mas até segunda, tanto o exercício quanto a próxima aula já vai estar lá, tá? Mas aí a gente vai fazer essa discussão sempre na sexta à tarde agora. Não, beleza. Aí vai, igual você falou, passar para vocês, uma hora, não? né? Não, por mim não. Mesmo horário, 1h30. 1h30? Não, beleza. É 1h30 às 3h10, horário da aula. Ok. Alguém tem alguma coisa contra, não? Isabela, Leonardo, Mariana? Não, também tranquilo. Fica até melhor, porque a gente tem um trabalho É de melhor, método né? 2 Tá. Não, na então quarta. beleza. Não, então melhor. Ok, tá. Bacana. Então, para a gente fazer esse marco zero aí até na segunda-feira eu posto essas coisas todas para vocês, e aí a gente tem a discussão na sexta-feira, tá bom? À tarde. Ok. Valeu, professor. Boa tarde. Beleza, boa tarde. Nenhuma pergunta mais específica sobre o assunto? Alguma coisa que vocês queiram saber? Nada? Zero? Não. Não. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde. Também. Pra vocês Tchau. também, Boa gente. tarde. Tchau. Até mais. Abraço.